Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Vamos aguardar um minutinho para que mais pessoas possam entrar. Enquanto isso, aproveitem para escrever no chat de qual localidade vocês são. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. A nossa intérprete Anne. Eu sou a Eliane Oliveira, faço parte do time da Singenta Prev e hoje temos o prazer de apresentar o programa Na Bagagem, que fala sobre longevidade. Esse programa faz parte do Wellbeing, reforçando os pilares do hashtag Eu Me Cuido Mais. Lembrando que este webinar está sendo gravado e vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento pelo Q&A. E você já está se preparando para viver até os 100 anos? Agora passo a palavra para Denise Mazaferro, da consultoria Angatu, especializada em longevidade. Seja muito bem-vinda, Denise. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Para mim é sempre um prazer estar com vocês e reforçar, né, a parceria que a gente estabeleceu com a Prev já há 4 anos, formando as turmas do Na Bagagem e trazendo o tema da longevidade para a agenda de vocês, agora dentro da hashtag Eu Me Cuido Mais. Afinal de contas, a gente realmente precisa se cuidar para essa vida estendida. Eu vou começar, primeiro vou compartilhar a tela, acertar as coisas aqui para a gente poder começar a palestra. Queria fazer um combinado com vocês. A gente vai deixar 15 minutos para o final para a gente poder conversar. Enquanto isso, para vocês não perderem, né, a pergunta, podem colocar então a pergunta no Q&A. Quem quiser deixar as perguntas para o final pode deixar, mas vocês podem já botar comentários no chat, as perguntas no Q&A, que a ideia é que no final a gente consiga bater um papo e poder conversar um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Só um minutinho que eu vou colocar aqui no módulo apresentação. Eli, tá certinho aí? Sim, Tá. Bom, gente, então vamos começar. E a pergunta hoje é: o que você tá levando na bagagem para viver aos teus 100 anos, né? E primeiro eu queria conversar com vocês essa coisa, nossa, a Denise está falando em viver até 100 anos. Nossa, será que isso é uma novidade, né, gente? Será que falar hoje que a gente vai chegar aos 100 anos é uma novidade, né? Ainda para gente, será que todos nós aqui, e eu queria que vocês colocassem aqui no chat, vou fazer uma perguntinha e vocês vão colocando no chat. Quem aqui já conhece, tem alguma pessoa próxima com mais de 80 anos? Só fala eu, que depois eu vou olhar no final. Com mais de 85 anos. Pode pôr de novo eu. Com mais de 90 anos, com mais de 95 anos, e quem aqui conhece ou tem próximo um centenário? Eli, como que ficou aí o nosso chat? Bastante gente já está perto das pessoas mais idosas? Eli, sim, as pessoas sim, estão aqui. falando que conhecem Compartilhei no gente. chat. Então, gente, é isso, né? Já não é uma novidade, a gente já está convivendo com essa realidade, né? É transformar essa novidade em uma realidade. Então, o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer
não é uma brincadeira, porque eu não acho que isso é uma brincadeira, mas nós vamos fazer aqui algo um pouco do lado metafórico. Então, eu vou convidar vocês, todo mundo que está aqui, vai fazer um combinado comigo agora, né? A Eli vai ter a lista aí dos participantes do webinar. E todo mundo que está aqui, quando fizer 75 anos de idade, vai para o Saara. Todos nós iremos para o Saara aos 75 anos de idade. Qual a única, né? Na verdade, gente, qual a única saída se eu não quero ir para o Saara? É morrer antes dos 75 anos, né? Envelhecer é um processo. A gente amanhã acorda mais velho do que hoje. A única saída para não chegar, né, na velhice é a gente morrer jovem. E sempre que eu faço essa pergunta, ninguém fala que quer morrer jovem, né? Então, nós iremos para o Saara todos aos 75 anos. E o que que eu vou dar para vocês hoje, né? Nós vamos ganhar um boarding pass. Então, terminado aqui o encontro, a gente vai ganhar um boarding pass, cada um depois vai marcar. Até falei 75 anos, mas é os 70 anos, desculpa. Nós vamos ganhar esse boarding pass para os 70 anos, depois vocês vão marcar lá qual é a data dos 70 anos, você vai ganhar lá. Eu, no meu caso, eu sou de 1971, né? Então, eu vou ganhar o meu boarding pass para 2071. Nossa, eu não fiz nem a conta. Eu vou colocar a data aqui do meu boarding pass e nós vamos fazer esse embarque. Se eu já sei que eu tenho meu boarding pass emitido, Guarulhos, Saara, na data tal, com horário, qual é o nosso convite? Por que que a gente precisa, gente, para deixar para fazer essa mala, para entender qual o clima do Saara, como eu vivo no Saara, faz frio, faz calor, eu preciso me exercitar no Saara, eu posso trabalhar no Saara, o que que eu vou fazer lá? Por que que a gente precisa deixar para a última hora? Ou muitos de nós nem pensar nisso, como se a gente não fosse fazer essa viagem. Por quê, né? Por que que a gente realmente hesita tanto em pensar nessa fase da vida? Porque é importante a gente entender, no Brasil, gente, é, dentro da regulação do Estatuto do Idoso, uma pessoa idosa é considerada quando ela completa 60 anos. Então, completei 60 anos, eu sou considerada uma pessoa idosa. Na Europa e nos países já mais desenvolvidos, Japão, Estados Unidos também, 65 anos. Eu realmente tenho como palpite que rapidamente nós vamos caminhar para os 65 anos. O que a gente vê é que a maioria das pessoas que completam 60, 65 anos não se consideram uma pessoa idosa. Mas se a gente pensar que a velhice é uma fase das nossas vidas, assim como a infância, a adolescência, né, e a fase adulta, a gente entra na velhice aos 60, 65 anos e o nosso boarding pass aqui é para os 70 anos. Né? Por que que eu estou considerando 60 anos? Porque cada vez a gente se percebe mais jovem nessa fase. Mas a gente vai chegar lá. Tomara que a gente chegue. Então, a gente vai falar hoje sobre o nosso boarding pass. Isso não é realmente uma novidade, gente. Isso está nos jornais, isso está na mídia, isso é tema de economia, né? A reforma da Previdência veio exatamente por causa da longevidade e a gente vai realmente ter esse caminho mais alongado. A maioria de nós chegará aos 80, 90 e muitos de nós chegaremos aos 100 anos. O Brasil já está quase atingindo 30 mil centenários, né? Então, ou seja, muito de nós até conhecem pessoas de 100 anos que estão bem, cognitivamente bem, às vezes, né, alguns um pouco mais, um pouco menos, porque é bastante tempo, mas os mais preparados chegam bem. Uma coisa que é importante a gente entender, e até para a gente entender um pouco desse fenômeno, eu gosto de me usar como exemplo. Eu nasci em 1971. Se vocês olharem aqui nesse gráfico, que é o gráfico de expectativa de vida ao nascer, né? A fonte é o IBGE. Quando eu nasci em 71, gente,
eu tinha uma expectativa de vida de 52,3 anos. Amanhã eu faço 54 anos. Ou seja, eu já bati a minha expectativa de vida. A primeira vez que eu olhei esse gráfico, já faz alguns anos, eu olhei e falei, meu Deus. Ou seja, quem nascia em 71 tinha uma expectativa de vida de 52 anos. Quem nasceu né, no século 21 aqui, 2020 para cima, já tem uma expectativa de 76 anos. O que que aconteceu, né, gente, com esse tempo? Passados 50 anos, a gente teve um aumento de expectativa de vida de 25 anos ao nascer. Existe um outro dado que também é muito interessante, que é a expectativa de vida das pessoas ao completar 60 anos, que também cresce muito. E daí a gente consegue ver esse gráfico aqui, que também já é algo que todo mundo fala, que nós não temos mais no Brasil uma pirâmide etária, e cada vez mais esse formato é de um baú, né? É cada vez mais abaulado. Por quê? Se vocês olharem, já em 2030, percebam como, a partir dos 40 anos, isso vai crescendo, né? A gente cada vez mais vai ter essa população dos 40 a mais, 50 a mais crescendo, lado direito, mulheres, lado esquerdo, homens. Outra coisa, né? As mulheres são mais longevas até hoje, mas percebam também que já em 2050, como isso começa a ficar quase simétrico, né? Os homens começam a ter uma longevidade estendida, assim como as mulheres. E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é percebam como os 80 mais, que a gente chama não de terceira idade, tá, gente? De quarta idade, né? Existe uma nomenclatura que diz que a terceira idade é dos 60 aos 80, a quarta idade os 80 a mais. Olha como esse número aumenta. Daí você vai falar para mim, nossa, Denise, se a gente for numa maternidade, está nascendo gente com 80 anos? Não. O que está acontecendo é que, graças aos avanços da medicina, graças às pessoas realmente terem mais recursos para controlar doenças crônicas, a gente está vivendo mais. Então, por isso que a pontinha ali, que são os 80 a mais, cresce proporcionalmente, gente, ao número que mais cresce. E a gente precisa se preparar para essa fase da vida, porque realmente os mais preparados serão os que viverão com mais qualidade de vida. E essa é a outra pergunta que eu faço para vocês, né? Todo mundo, a gente fala, tem gente que fala, ai, mas eu não quero viver tanto. Mas o grande medo da gente, sempre que eu pergunto eu faço essa pergunta, gente, e eu vou fazer para vocês, gostaria que vocês colocassem no chat também, para depois no final a gente poder conversar um pouco. Qual o maior medo de vocês? Fragilizar ou morrer? Vou dar aqui uns segundinhos para vocês responderem. Então, qual o meu maior medo? Fragilizar ou morrer. Bom, depois eu vou querer ver essas respostas, mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Toda vez que eu faço essa pergunta, mesmo quando tem pessoas mais velhas no público, o maior medo não é morrer, é fragilizar. E para fragilizar, a gente precisa, para não fragilizar, a gente precisa se preparar. E por isso, né, já que todos que estão hoje no webinar, quem chegou atrasado, vou contar para vocês de novo, a gente vai ganhar ao final do webinar uma passagem para o Saara. Quando a gente fizer 70 anos, todo mundo sai com esse boarding pass hoje daqui. Já que eu vou ganhar o meu boarding pass, por que não eu me preparar para não fragilizar, né? Obviamente que existe o imponderável, coisas que a gente não controla, mas a gente percebe que a maioria das pessoas que têm questões mais de fragilidade na velhice são pessoas que não se cuidaram, que foram mais sedentárias, né? Que não tiveram hábitos tão saudáveis. Então, né, aqui a gente está correndo um pouquinho, até para a gente poder conversar, mas às 9h14 eu queria dar bem-vindos para vocês ao fenômeno da longevidade, gente. Isso já é um dado de realidade, viveremos mais. Eu acho que é o que a gente sempre quis, né? A gente sempre quis, como humanidade, mais tempo aqui. E ganhamos esse tempo, né? Que bacana! Ah, Denise, mas você está falando para mim que eu vou viver esse tempo
dentro de uma nova vida, né? Será que a gente vai precisar de um novo mapa para esse tempo, né? Será que a gente precisa desse mapa? Como se a gente que usa aqui o Waze, todo mundo usa, como se chegasse com 60 anos e eu precisasse recalcular a minha rota, pensar num novo mapa? Sim, porque a longevidade é uma novidade, né? A gente não tem na história da humanidade esse percurso tão alongado. Até para vocês, como um dado também, gente, tem projeções que mostram que em 2050 vai ser a primeira vez na história da humanidade que a gente vai ter mais pessoas acima de 60 anos do que pessoas abaixo de 15. Né? A natalidade já é uma coisa que vem caindo bastante, né? O Brasil já tem um índice de natalidade perto de 1,7, ou seja, a gente já não repõe a população. Japão já não repõe há bastante tempo. Países nórdicos já não repõem há bastante tempo. Então, o que acontece é que a gente realmente está caminhando para esse novo panorama onde nós teremos mais pessoas mais velhas do que mais jovens. E daí vem milhares de oportunidades dentro do que a gente chama hoje de economia prateada em português. Daí existe Grey Economy em inglês, e todo mundo olhando para esse mundo prateado, né? Onde o cabelo branco ganha essa conotação. Tem alguma coisa errada com o mapa que a gente vive hoje, né? Por que que a gente precisa de um mapa novo? A gente precisa de um mapa novo porque a tecnologia traz um ritmo extremamente acelerado para as nossas vidas, e se a gente vai viver mais tempo, a gente realmente precisa estar conectado com as tendências do que será essa vida de 100 anos. Então, né, a pergunta inicial é: você está preparado para viver 100 anos? O que que você vai levar na sua bagagem? Então, para isso, eu vou trazer para vocês algumas tendências para o futuro de dois pesquisadores da London Business School que escreveram esse livro que chama The 100-Year Life. Não tem tradução em português, mas é um livro que eu recomendo, que é muito bacana. Então, eles traçam essa vida de 100 anos e a gente pensa em tendências. Vocês vão perceber que esse livro já tem aqui 7 anos e algumas tendências já nem são mais tendências, já são coisas que a gente convive no dia a dia. Mas é muito importante a gente, quando a gente faz esse panorama, é um panorama bastante reflexivo para que a gente entenda que a gente vai estar nesse contexto, né? Então, primeira coisa, né? A gente está numa fase transitória para essa vida de 100 anos. Se a gente perguntar para aqueles que já chegaram, para os centenários, para os nonagenários, a gente vai perceber que eles não se prepararam, porque isso não era uma realidade. Se eu, quando nasci, gente, a minha expectativa de vida era 52, imagina quem tem 90 anos ou 80 anos, que nasceu na década de 40, na década de 30. A expectativa deles era 40 anos de idade. Então, ele realmente não tem respostas. Socialmente, a gente ainda não tem essas respostas. Então, quem vai criar este mundo prateado seremos nós que estamos aqui com o nosso boarding pass. Quem vai traçar um novo panorama para o Saara seremos nós. A gente precisa, sim, começar a se posicionar e falar primeiro assim: o que eu quero para minha velhice? O que eu quero, né, para o Brasil das pessoas mais velhas? O que eu quero para o mundo das pessoas mais velhas? O que que o mercado não me oferta e eu vou precisar? E daí vem os temas mais diversos que vêm sendo discutidos pelos especialistas: moradia, a questão do planejamento financeiro, a saúde, como fica no Brasil, o que que é qualidade de vida mesmo, né? Então, são temas diversos que ampliam essa ideia da longevidade para a gente entender, e isso é muito importante, gente, que isso vai impactar todos os âmbitos de convívio, né? Não é à toa que dentro do ambiente corporativo, hoje se discute etarismo, se discute diversidade etária, que eram coisas que antigamente não existia, né? As pessoas trabalharão até os 70, 80 anos. Por quê? Primeiro, porque a gente vai precisar continuar gerando renda, né? Muito poucos conseguirão ter feito realmente um planejamento financeiro extremamente adequado, que não precisem e que consigam viver da sua própria poupança mais a aposentadoria.
mas também porque o trabalho confere um senso de pertencimento, de utilidade, né? De estar pertencendo à realidade. Esse trabalho, gente, já é um trabalho totalmente diferente do que a gente tinha antes, que era aquela coisa que trabalho era emprego, né? Hoje, emprego é emprego, trabalho é trabalho. Dá para a gente trabalhar sem ter um vínculo empregatício. Então, a gente precisa entender que a gente trabalhará, talvez não como empregado, mas que a gente vai estar inserido no mundo do trabalho, esse mundo novo do trabalho. Aqui existirão novos empregos e novas habilidades, isso já é um dado de realidade, mas a gente precisa lembrar que a inteligência artificial vai desafiar o mundo, né? Dessas questões dos skills de como a gente se organiza cada vez mais, e vem aí atividades que serão realmente substituídas pelas IAs, né? Pelos robôs, e como que a gente aprende a usar esses recursos a nosso favor. O mundo não vai voltar para trás, gente. A tecnologia não vai voltar para trás. Eu gosto muito de dizer aqui uma coisa para vocês. Quando a gente ouve alguém, né? A gente mesmo fala bastante essa frase. Ah, no meu tempo, né? No meu tempo era assim, no meu tempo eu usava isso. Ah, eu sou do tempo que a gente ia de um lugar para o outro com guia quatro rodas. Eu sou desse tempo. É assim, eu participei deste tempo, mas o meu tempo, o tempo da Denise Mazzaferro, é o tempo do hoje. Eu luto todos os dias para estar conectada no hoje, no presente. Porque se a gente se fincar, né, bater uma estaca e ficar naquele tempo, no meu tempo, você deixa de pertencer ao hoje. E quantas pessoas idosas, gente, que a gente conhece, que, né, estão ao nosso redor, pessoas queridas, que ficam, ah, no meu tempo, aquela coisa nostálgica. A gente realmente, a luta hoje é a gente realmente ficar pertencendo. E para isso, a gente precisa estar conectado nessas novas habilidades, né? Educação ao longo da vida faz parte, a gente precisa estudar, a gente precisa realmente estar o tempo inteiro buscando novas coisas. Não dá mais, gente, para achar que aquele curso que a gente escolheu com 17, 18 anos, quando entrou na faculdade, terminou com 22, 23 anos, é o curso das nossas vidas, se a gente vai viver sem. Por isso que esse boarding pass é super importante. Segurem o de vocês, porque a gente vai conversar sobre tudo isso dentro do programa, né? Como que a gente faz aí planejamentos para essa conexão. Ter a situação financeira resolvida não será tudo. Pô, Denise, brincou, já é um super desafio poupar para 100 anos. Você vem me dizer que não é tudo? Não é tudo, né? A gente tem vários outros desafios dentro de uma vida de 100 anos, né? Desafios de qualidade de vida, desafio de estar funcional, né, e não fragilizado, desafio para ter sonho, gente, projeto, brilho nos olhos, pegar esse boarding pass e ficar segurando e falar, eu quero fazer essa viagem, né? A vida de três estágios, e daí é muito interessante a gente dividir a vida, assim, cronologicamente, né? Primeira infância do 0 ao 7, depois adolescência, sempre era cronologicamente, existia um tempo que te definia. E a velhice ainda cronologicamente definida no Brasil a partir dos 60 anos. Só que cada vez mais a gente vê as pessoas se identificando nesse momento de vida, né? E dizendo assim: não, eu voltei a estudar aos 60 anos, entrei na faculdade. Daí alguém fala: nossa, 60 anos tá velho para voltar. Não, não tô velha. Daí vocês vão me dizer assim: ah, é o estado de espírito dela? Não, cara, é como ela se sente no mundo. Ela acha que ela precisa voltar a estudar. E daí, quantos anos ela tem? Né? Não tem mais essa cronologização da vida. A gente vai poder definir a vida para nós. E eu, né, eu, Denise, digo o que é bom para mim. Então, por nós e para nós. E nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas durante esse nosso tempo, sabendo que a gente vai ter muito tempo. E por isso que a gente precisa se responsabilizar por isso. Transição, né? Fazer transição, já a gente já percebe as gerações mais novas
fazendo essas transições de uma forma leve, né? O Bauman está aí com a modernidade líquida, mostrando um mundo muito mais fluido. Mas o que a gente sabe é que, né, por exemplo, a minha geração, né, os nascidos aí na década de 70, qual que era o nosso maior valor? Estabilidade. Vocês lembram disso, né? O que era você, o seu sucesso era a estabilidade, ter uma carteira lá com 30 anos no mesmo lugar, um relacionamento, né, casados há 30, 40 anos. Muitos de nós, gente, sequer mudamos de bairro ou de casa, né? E daí vem a geração mais nova fazendo todos esses movimentos super fluidos, eles nem têm carro, eles não querem comprar imóvel, eles querem só no aluguel, eles, na verdade, começam um curso e depois, eu acho que não é isso, ele vai de novo para outra coisa. Emprego, gente, 2, 3 anos no máximo. E a gente precisa se acostumar com isso, porque a gente vai precisar aprender a fazer essas transições. Eu entendo que para nós, né, as pessoas mais que compraram esse valor, isso é mais doloroso, mas fazer essas transições de forma mais fluida vai nos colocar nesse percurso maior e no Saara de uma forma melhor, porque o mundo está desse jeito hoje. De novo, não vamos conseguir voltar para trás. O mundo está mais fluido, porque a tecnologia impõe uma velocidade de fluidez e de mudança muito rápida. Qual a parte boa? Se a gente vai poder fazer mais transição, a gente vai poder experimentar muito mais coisa, gente. E daí é aquela história, a gente também vai poder experimentar, casar, se separar, não é mais só né, quem começa agora. A gente vai poder experimentar, fazer um intercâmbio, morar nos Estados Unidos para aprender inglês com 60 anos. A gente vai poder experimentar transições de carreira. A gente vai poder experimentar, sabe, vamos supor, né, eu vim da área de administração de empresas, gente. Com 40 anos, eu fui fazer gerontologia e fui trabalhar com envelhecimento. Isso é uma transição, isso é uma experimentação. Então, isso é essa vida de 100 anos, é uma vida que a gente vai poder provar mais coisas. Para isso, a gente precisa saber que vai ser mais importante a gente se aprender a se recriar do que a gente recrear. Por que que eu estou falando isso? Porque era sempre assim, né? Quando eu fizer, na minha aposentadoria, daí vinham aqueles sonhos que eram sempre de viagens, momentos sabáticos e recreações, né? Nesse sentido, que eram todas aquelas coisas que você você fica postergando para mais para frente, como se hoje você não pudesse fazer. E daí você vai fazer lá na frente. Primeiro, a gente não vai fazer tudo, porque a gente, às vezes, simplesmente aquilo não vai mais fazer sentido para você. Né? Aquele sonho que você tinha com 30 anos, com 60 talvez não faça mais sentido, ou você não possa, ou era uma praia, a praia nem existe mais. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa aprender, e o Na Bagagem também vai trazer isso para vocês, é como eu me recrio, como eu crio novos projetos para mim, dentro dessas reinvenções que a gente vai fazer para realmente estar nesse mundo por mais tempo, né? Isso faz parte daquela coisa que eu disse para vocês, gente, o novo mapa da vida vai estar inserido nessas pequenas recriações que a gente vai fazer ao longo da vida. E para isso também a gente vai precisar ter mais opções, né? A gente precisa ampliar o quanto antes essas nossas opções. Gosto de deixar aqui um exemplo para vocês, que é bastante metafórico, mas acontece muito com a gente. Quantos restaurantes que a gente não frequenta, né? A gente que tem aquele menu executivo. Então, lá, duas opções de entrada, duas opções de prato principal, uma ou duas opções de sobremesa. E quantos de nós não faz da nossa vida assim? Duas opções para isso, duas opções para aquilo, duas opções para aquilo. Como se o mundo não tivesse lotado de opções. Então, também na bagagem vai convidar a gente a criar um buffet. Sabe aqueles quilos onde a gente vai poder botar no mesmo prato manga, peixe, frango? Sabe aquele quilo que você olha para o vizinho e fala: Nossa, olha a misturança, né, que fez aqui, botou de tudo. Por quê?
Porque para 100 anos, aquela manga que você botou no prato, que talvez você não vai comer com 50, tá lá. Talvez você vai comer ela com 70. Mas vamos colocando opções nesse prato para que a gente possa desfrutar de uma, né, desse prato mais, no primeiro momento parece desequilibrado, mas que a gente tenha essa oferta. A vida não dá mais para a gente ter duas opções para sair, duas opções para ficar, ou duas opções de trabalho. São 100 anos, né? É um mapa completamente novo. Relações familiares e de trabalho, né? Isso já não é uma tendência, né? Já se transformaram, núcleos familiares muito menores, casais optando por não ter mais filhos, né? Quantos casos a gente vê? Ah, o filho dele é um pet, né? As relações de trabalho também a gente já vê esse ambiente misto, a gente já se vê aqui, por exemplo, num ambiente online. O Na Bagagem, por exemplo, é um programa que acontece todo nesse ambiente online. A gente consegue se encontrar, a gente consegue fazer dinâmica de grupo, a gente consegue interagir, a gente consegue fazer milhares de transformações, né, dentro de um ambiente que para a gente no começo podia parecer, nossa, isso não vai dar certo. Já deu, né? Os ambientes cada vez mais com diversas gerações, a gente poder fazer essa troca, entender que a diversidade etária também vai ser uma bandeira, né, da diversidade. Várias empresas já estão optando por contratações de pessoas 50 a mais, com política de contratação, né? Vindo aí o nome que é idadismo ou etarismo para esse preconceito etário. Então a gente precisa entender todas as conexões e os desdobramentos que a longevidade traz em todos os ambientes que a gente frequenta. O desafio para a cultura do cuidado, tenho certeza que aqui tem pessoas que já estão dentro, né, de alguns dilemas de pessoas mais velhas na família, que fragilizaram, e daí vem toda aquela questão de como cuida, quem cuida. A mulher não está mais disponível para esse papel de cuidadora como era antes. Então, assim, quantos de vocês, eu tenho absoluta certeza que já vivenciam questões, né, de pessoas idosas fragilizadas dentro da família, seja cognitivamente, seja fisicamente, e sabem do que eu estou falando. A gente ainda, né, e pensem bem, gente, no Brasil isso mal começou, mas mesmo no mundo inteiro, nos países desenvolvidos, Japão, um país absolutamente envelhecido, a gente vê que ainda isso é um desafio dentro dos ambientes familiares que está para a política pública, né? Porque a gente vai precisar cobrar das pessoas que a gente elege política pública para essas questões do envelhecimento, seja de ter bairros mais amigos, calçadas que a gente possa usar sem medo de cair, sejam moradias compartilhadas, sejam questões, né, a gente não pode só ficar na discussão da previdência social. Não é só essa discussão que a gente tem. A gente tem muito mais discussões dentro do ambiente de política pública para fazer, porque o envelhecimento ele tem muito mais desdobramento do que só a aposentadoria. Bom, então, lembrando, todos estão aí que agora, 70 anos, já colocaram a data lá do aniversário de 70 anos, a gente vai ganhar a nossa passagem para o Saara, certo? Então, se nós ocuparemos o Saara, né, no futuro, alguns mais distantes, outros mais próximos, como que a gente vai fazer o nosso oásis? Lembrando que o Saara, gente, que vocês podem pesquisar, é lotado de oásis. Como que a gente vai fazer o nosso oásis? Eu não preciso viver num Saara árido. Eu não preciso estar num lugar que é completamente inóspito. Eu não preciso viver essa velhice inóspita. Como a gente se prepara para viver no oásis? De quem é essa responsabilidade, gente? Respondam, por favor, no chat. A responsabilidade é de quem, né? Será que a gente pode delegar a construção do nosso oásis para alguém? Vocês têm alguém aí que vocês confiam 100% e que vai cuidar de tudo dessa viagem? Você não precisa pensar na sua mala. Você fala assim, olha, mãe, pai, marido, mulher, sei lá, filho, né? Quantos de nós acham que seremos cuidados por filhos?
Será que a gente pode dar essa mala para eles? E dizer que eles vão preparar a nossa bagagem ou a gente está aqui, né, com esse oferecimento maravilhoso da Singenta Prev para poder preparar essa bagagem para que a gente viva, já que nós iremos para o Saara, gente, não tem outra alternativa, não tem, tá, gente? Só não vai embarcar aqui conosco no Saara quem morrer antes dos 70. Então, como que a gente faz o nosso, né, o nosso oásis? O que que a gente vai precisar fazer? E esses são, né, então, os temas que são trabalhados dentro do programa, na bagagem. Então, a gente trabalha o eixo de qualidade de vida, a gente trabalha saúde emocional, saúde física e saúde cerebral. O que que é saúde cerebral? Quando a gente começou o programa, né, e a gente sempre fez esse programa né, a quatro mãos, eu, Eliane, Patrícia, ouvindo todos vocês, Lilian, toda a equipe da Angatu, ouvindo toda a equipe de vocês e o próprio RH da Singenta também, a gente começou a perceber, gente, que as questões de memória afligiam muito as pessoas, né? E daí isso ficava permeando tanto o tema de saúde física quanto o tema de saúde emocional. Então a gente criou essa palestra de saúde cerebral, que vem uma neuropsicóloga só falar sobre essas questões de memória, atenção, muita ansiedade, como a gente se prepara para ter, né, um cérebro mais saudável. Depois a gente vai falar de planejamento financeiro, né? Você já tem várias ferramentas dentro do Para Cultivar para falar de planejamento financeiro. Qual que é o nosso enfoque dentro do nosso do Na Bagagem? É falar de finanças para este momento, para o Saara, né? O que que eu preciso? Quanto custam as coisas ali no Saara, né? Como que eu construo esse meu oásis, né? Então não é para a gente pensar no dia de amanhã, nas minhas dívidas, nas minhas aplicações financeiras. Não, não é isso. É como que eu me planejo, né? Quanto custa e o que que eu preciso financeiramente para o Saara. Isso é suficiente? Eu já falei lá atrás, né, que planejamento financeiro não era suficiente. Putz, Denise, nossa, eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que cuidar da saúde mental, da saúde emocional, eu tenho que cuidar do meu cérebro, dinheiro ainda não é suficiente. Gente, a gente precisa ter projeto de vida. Olha que legal, né? Isso aqui é uma nuvem de palavras que já apareceu em encontros anteriores do programa, né? A gente está no quarto ano, a gente já tem várias turmas. Então, a gente precisa, assim, ter projeto de vida, a gente precisa pensar na nossa felicidade, nos nossos sonhos, nas nossas escolhas, nos nossos valores, atitude empreendedora com a vida. Empreender não só quando a gente pensa em trabalho, mas empreender na vida, empreender com novos objetivos, propósito, pensar na nossa família, né? Então, isso também a gente vai discutir, são três encontros só falando do projeto de vida, né? A gente precisa saber quem eu sou além do meu crachá, né? Que eu ocupo essa posição dentro de um crachá, dentro de um ambiente corporativo, mas quem que eu sou mesmo, né? E eu gosto dessa frase do Clovis, que é uma das condições para que uma escolha seja boa é um bom conhecimento sobre si mesmo. Você escolherá melhor se tiver uma ideia de quem você é. E se a gente vai fazer o projeto de vida, a gente precisa saber, né? Quem eu sou além desse crachá. Quais as possibilidades que eu vejo para o meu futuro? Em que tipo de projeto eu quero estar envolvido no meu futuro? Qual é o meu propósito de vida? E daí, a gente não está falando em grandes propósitos, assim, ah, não, eu preciso deixar um legado. Não, para que que eu vim? O que que eu quero fazer? Né? Como eu quero realmente viver esse mundo tão que a gente às vezes fala que está ficando tão complexo, né? Bom, vai ser fácil fazer tudo isso, né, gente? Não, não é fácil. Então, né, para ajudar a gente nessa jornada, nasce então o programa Na Bagagem, de uma parceria da Angatu IDH e a Singenta Prev. Eu vou mostrar um pouquinho do que é o programa para vocês agora. Você está se preparando para viver 100 anos? Sim, pode acreditar. Isso é possível. Mas você já pensou no que fará com
todo esse tempo, a vida é uma longa viagem. E você precisa acumular na bagagem um plano para viver melhor na estrada da vida. Por isso, a Singenta Prev criou um programa na bagagem para levar até você conhecimento sobre o propósito de vida, patrimônio, saúde, e relacionamento. Embarque nessa jornada de experiência. Prepare sua bagagem com tudo aquilo que realmente importa para você chegar mais longe. Bom, gente, vou parar de compartilhar e queria conversar um pouquinho com vocês. Então, agora a Lilian e a Eli vai falar um pouquinho e a gente vai ver o que apareceu aqui no Q&A, no chat, para a gente poder conversar um pouco, tanto sobre o programa, mas também, né, sobre essas reflexões e essas tendências que eu trouxe aqui para vocês. Eli, Lilian. Obrigada, Denise. Esse é um tema que eu sou suspeita para falar, né? Que sobre longevidade, porque a gente sempre deixa para depois, deixa para pensar nesse momento depois, e aí vai passando a semana, os meses, os anos, e quando a gente já vai ver, já está um pouquinho tarde, né? Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui o link com vocês, para quem tiver interesse em se inscrever no programa. É um programa super bacana, outros funcionários já participaram deste programa. Depois vocês podem dar uma olhadinha no nosso site. Hoje está fora do ar, tá? Está com problemas de manutenção técnica, mas na próxima semana aí a gente já está no ar. Vocês podem entrar para vocês verem os módulos, para vocês verem os depoimentos das pessoas, que é um programa que faz a diferença na nossa vida. E, gente, um conselho, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, né? Vou compartilhar aqui, quem tiver interesse, no formulário tem as datas dos encontros, tá? Nas próximas semanas, quando fecharmos a turma, vamos encaminhar os convites para vocês fecharem a agenda de vocês. São só 7 encontros e vai fazer diferença na vida de vocês. Vejam aí. Lilian? Vou então me apresentar, né? A Denise falou tanto do Boarding Pass 70 anos, então vou falar de um lugar de 72 anos, né? Que completei esse ano, nessa temática aí há mais de 25 anos, na questão do envelhecimento e longevidade. E de tudo isso que a Denise já apresentou para cada um, para todos vocês, que eu imagino que tocaram de diferentes formas, eu sempre digo, a questão não é a longevidade estendida, mas é a longevidade digna, né? Então, como é que nós construímos essa nossa longevidade de maneira digna? Então, eu vou estar aí acompanhando todo o programa com a Denise, vou estar principalmente nos três encontros finais, que é sobre o projeto de vida. Então, espero poder conseguir compartilhar na prática, na ação, o que a gente faz para chegar nesse 72 e além disso, né, Denise? Porque centenário é uma estatística, né? Os 100 anos é uma estatística que já está presente de forma muito forte aqui no Brasil, inclusive. Nós temos recebido pessoas que lidam com essa questão de pesquisa, né, com o público centenário, e o aumento é surpreendente. Então, creio que é uma grande oportunidade aí que a Singenta está oferecendo. Eliane, que vai estar aí acompanhando, Patrícia, enfim. Acho que é isso, Denise, por enquanto. E não aconteceu ainda nenhuma pergunta. Então, eu até queria sugerir, eu não sei se eles podem abrir microfone, alguém quiser fazer algum comentário, gente, vamos aproveitar essa oportunidade. Acho que é um tema que é bastante
né, faz a gente pensar muito na nossa própria vida, mas de pessoas que a gente tem próximas que já chegaram lá. Então, eles podem até abrir o A microfone se quiser. interação é pelo chat, pelo Q&A, Ah, tem que Li. ser? Então, gente, se vocês quiserem colocar aqui alguma pergunta para a gente poder conversar um pouquinho, algo que ficou de dúvida, seja do programa, né, seja do que a gente conversou. Só complementando que nas próximas semanas vamos reforçar a comunicação pelo Cultura, pelas nossas redes sociais, nossos canais de comunicação, tá? Falando um pouquinho mais do programa e compartilhando também o link, tá? Vocês podem compartilhar com os colegas, nos times, tá? Fiquem à vontade. O Lúcio colocou se ele pode compartilhar o link com o cônjuge. Não, somente para os funcionários Singenta. Lúcio, vou te fazer um convite. A gente, na Ngatu, a gente já fez alguns programas que a gente conversava com a família, né? Mas a gente sempre fala o seguinte: é importante você fazer toda essa reflexão sobre o seu projeto e você levar isso dentro do contexto familiar, né? A Prev, ela tá dando né, vem essa oportunidade que é, gente, é uma oportunidade incrível, porque é um programa para vocês, né? Para a gente pensar realmente no futuro. Lembra que eu botei aquela imagem, né? Fora desse ambiente crachá. Então, várias discussões nossas, Lúcio, a gente vai provocar vocês para que vocês realmente conversem, né, com o cônjuge, pai, filho, enfim, com o âmbito familiar. Então, eu acho que dá para você se inscrever e a gente conversar junto, né? Ah, tantas vezes, né, Lilian, a gente ouve assim: ah, mas poxa, dentro do meu espaço, meu marido é assim, minha esposa mas a gente conversa desse jeito, mas dentro da prévia é trazer isso ofertado para as pessoas que são realmente os colaboradores. Mas você vai ver que funciona para a gente levar isso para casa. Eliane, e tem essa pergunta sobre as sessões, você pode responder também, certo? As sessões do programa ficarão gravadas, caso algum dia não Sim, consiga sim. participar. Ah, Eu, não, os encontros? Não, os encontros não. não são gravados. Franciele, até conversar para vocês porque não são gravados, gente. Os encontros, eles são dinâmicos, né? A gente vai para salas de grupos, então não teria como gravar. São 2 horas onde a gente é uma coisa participativa, não é uma palestra sobre qualidade de vida, né? A gente vai ter uma pessoa que conduz, vocês antes recebem um formulário para a gente conhecer quais são as questões de vocês referente ao tema. Daí, vamos pensar na questão de qualidade de vida física, né? Então, o palestrante que é um médico, ele prepara os temas vamos falar um pouco mais sobre alimentação, ou sobre sono, ou determinada ansiedade, esses temas que vocês vão nos pedir, e daí a gente conversa. Então, os encontros não são gravados, primeiro porque a gente teria pessoas que não se exporiam, né? Porque imagina, elas estariam ali sendo gravadas. E depois, porque em vários momentos vocês vão para salas de conversa. Então, realmente é um programa absolutamente interativo, não é uma palestra como essa aqui que foi gravada, tá? Mais alguma coisa, gente? Eu vi que a maioria das pessoas respondeu aqui fragilizar, né? E eu quero falar para vocês que essa é a resposta que sempre ganha. E eu acho que isso reforça ainda mais a importância do programa, né? Porque a maioria das questões que a gente vê de fragilidade são por falta de planejamento, por falta de cuidado. Eu costumo dizer bastante para os meus filhos, até. A gente precisa planejar, gente, porque vai dar errado. O que vai dar certo, né? E é isso, né? Então, a gente precisa planejar para estar no Saara para dar certo, né? É exatamente isso, porque, mas eu preciso pensar na minha questão cognitiva, sim, a gente vai ter ali um encontro para falar como a gente estimula, como a gente se cuida nesse sentido. Eu preciso
pensar na minha saúde emocional, eu preciso pensar em todos os âmbitos, né? Mesmo na questão do projeto de vida, gente, o que a gente vai trabalhar com vocês é que a gente precisa sim colocar meta, a gente precisa percorrer objetivos, a gente precisa, às vezes, né, colocar a nossa vida no mesmo eixo que a gente discute, que vocês discutem metas de budget, metas de faturamento, a mesma coisa. Por que que a gente aprende a fazer isso dentro dos ambientes que a gente trabalha e a nossa vida é aquele deixa a vida me levar, a vida leva eu? Aí, cara, você não sabe como você vai chegar. Você vai chegar no Saara, né? Porque lembre que o boarding pass está dado. Mas e aí? Você vai para o oásis ou você vai pro deserto árido, né? Porque ela vai te levar. Então, os 3 encontros que a gente pensa no projeto é exatamente isso, né? Se o nosso maior medo é fragilizar, né? Como eu direciono, né, o meu caminho para que eu mitigue ao máximo as possibilidades disso acontecer. Denise, e só complementaria rapidamente, até porque nós lidamos com vários grupos, apoiamos diferentes grupos há muitos anos, é crescente o número de fóruns, fóruns de envelhecimento, fóruns de longevidade, grupos, diferentes grupos em diferentes modalidades, diferentes iniciativas. Então, realmente, essa questão do envelhecimento, da longevidade, ela está na pauta do dia e essa será uma grande oportunidade para a gente poder, de fato, revisitar, mergulhar, refletir, né? Refletir sobre si mesmo para a gente poder encontrar esses caminhos aí para desenharmos o nosso projeto de vida. Uma coisa que vocês não colocaram aqui de pergunta, mas eu queria reforçar, e para mim isso é uma grande iniciativa da Prev. A Angatu faz programas como na bagagem. Eu trabalho desde 2011, a Lilian desde da década de o Renato, que também é parte da nossa equipe desde a década de 80, a Lilian desde a década de 90. E para mim, uma grande aquisição que a gente conseguiu com a Prev foi tem idade para entrar no programa? Não. Porque realmente, gente, a Prev entende que falar sobre longevidade e se preparar é o quanto antes melhor. Então, né, Eli, a gente já está trabalhando com vocês há bastante tempo. E, por exemplo, na última turma, a gente tinha uma pessoa de 28 e uma de 62. A gente já teve de 26 e de quase 70 anos. Isso é incrível, porque são diferentes visões, né, de momentos de vida, mas todo mundo, né, nesse ímpeto de, poxa, eu vou me preparar, porque eu ganhei o boarding pass, eu vou chegar. Então, quanto antes, melhor, né? Uma vez a gente ouviu num programa algo que me sensibilizou muito. Era um homem, a empresa tinha aposentadoria compulsória e ele tinha entrado no programa, faltava 4 meses para ele se aposentar. E ele falou assim para mim, gente, eu me sinto como um produto na prateleira perto da data de validade. Vejam isso, né? Quer dizer, como isso é muito mais angustiante quando te dão essa oportunidade, muito mais próximo desse momento que você vai fazer esse embarque, e daí você percebe, putz, nem sei como é o Saara, não sei o que eu tenho que levar, nem comprei roupa. Sabe aquela coisa de quando a gente deixa a viagem para a última hora? Daí você tem uma lista de 40 mil coisas para fazer, e o que vai acontecer é que você vai chegar no lugar e vai faltar coisa na mala, a mala tá mal organizada. Você vai no embarque e vai perceber que você está com peso demais, daí você não sabe nem o que você tira da mala. Então, eu acho que isso é um grande ganho e eu queria reforçar isso com vocês. A Prev não tem idade, porque a gente, né, entende que quanto antes melhor, né? Ele falou isso e é exatamente sobre isso que a gente conversa, né? Vamos se planejar e vamos construir esse oásis o quanto antes melhor. Eu tenho certeza que o oásis de quem participar vai ter água quente, fria, coqueiro, né? Água de coco, vamos levar até água de coco para o Saara. Acho que é isso, né, Eli? Já estamos terminando o horário. Estamos chegando no fim. Obrigada, Denise. O Obrigada, link está Aline. aqui, né, gente? Ó, o link está no chat já, de inscrição. Isso. Reforçando que nos próximos dias também sairá nosso pelo Cultura. Fiquem atentos. Obrigada, Anne.
Gente, Tenham obrigada. um excelente final de semana e obrigada por participarem. Obrigada, bom final de semana para todo mundo. Obrigada pela oportunidade. Um grande abraço aí para vocês e encontro vocês em breve, tomara aí dentro do programa Na Bagagem. Um abraço. A todos, até breve. Até. Tchau.